Olá, está começando o RCTV Notícias, eu sou Vanessa Brolo, te faço companhia a partir de agora e hoje eu recebo aqui a doutora Natália Guazelli. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa, pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês. Gente, a doutora é advogada corporativa, integrante da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraná. E olha só, o Ministério do Trabalho e Emprego já anunciou que a partir de 2025 vai intensificar as auditorias em setores com altos índices de afastamento por doenças mentais, como teleatendimento, instituições financeiras e unidades de saúde. Isso para atender a recente atualização da norma regulamentadora NR1, que estabelece as diretrizes gerais sobre segurança e saúde no trabalho. E, gente, essa mudança acontece em um momento em que o número de afastamentos por questões de saúde mental disparou no Brasil. Disparou mesmo, doutora? Quais são os números? O Brasil teve um crescimento de 68% de afastamentos por doenças ocupacionais. E eu estava vendo, inclusive, recentemente, que nós estamos, se não me engano, no quarto lugar do país mais estressado do mundo. Meu Deus do céu. Então, os números já demonstram, né? Alarmantes. A partir dessa NR1, o que as empresas devem fazer? A NR1 ela traz a responsabilidade para as empresas em relação às questões psicossociais. Então, nós saímos daquele antigo paradigma que se tratava sobre apenas questões físicas para questões de ordem emocionais e psicológicas. Então, ambientes que são extremamente estressantes, cobranças, metas irreais, passam então a ter esse olhar sobre qual é o reflexo disso na saúde do trabalhador. E uma vez que a empresa tenha diagnosticado esse tipo de cenário corporativo, ela vai precisar então adotar algumas medidas internas para mitigar esse tipo de comportamento, como treinamento de liderança, criação de um canal de denúncias ou um canal de uma ouvidoria, né, que nós falávamos, algumas medidas como treinamento da equipe e principalmente treinamento de liderança, para que essa liderança ela esteja capacitada tanto para lidar com as questões do cotidiano empresarial, quanto também para identificar situações que coloquem a saúde do trabalhador em risco. Eu falei aqui de alguns setores como teleatendimento, instituições financeiras, unidades de saúde. Esses são os locais que mais acontece esse tipo de estresse mesmo ou independe, na verdade, de setor? Na verdade, assim, a questão de risco à saúde ocupacional, ela é geral, Geral. né? Todas as empresas podem vir a ter esse tipo de situação. O que ocorre nesse tipo de ambiente, como, por exemplo, teleatendimento, é que o nível de estresse, o nível de metas, ele é tão alto que essa pessoa fica, muitas vezes, com questões como uma depressão, desenvolve um transtorno de ansiedade, e isso é mais comum nesse tipo de setor. Mas não é que não exista nos demais setores. Entendi. E você estava falando do que as empresas devem fazer, e na verdade são determinações, mudanças quase simples, né? Não é muito complicado você ter uma ouvidoria. Não, as empresas precisam entender que a prevenção ela é uma estratégia para a empresa, não só por questão de diminuição de custo, porque hoje em dia muito se fala, né, sobre prevenção trabalhista, de você não ter ações porque gera um prejuízo financeiro, material. Mas na verdade, a empresa que tem uma cultura organizacional saudável, ela vai ter um funcionário mais produtivo, ela vai ter um ambiente corporativo saudável, em que as pessoas não só se desempenham, se dedicam na sua atividade, como elas também gostam de estar naquele ambiente. E aí nós vamos falar sobre produtividade, sobre melhora da entrega, melhora da qualidade da entrega desse colaborador. Então, a questão da prevenção, ela não é só uma questão estratégica financeira, ela também é uma estratégia comercial. Como que essa empresa é vista no mercado de trabalho? Essa autoridade que a empresa passa a ter por proporcionar aos seus funcionários aquilo que não é privilégio, é um direito do Exatamente. trabalhador. E até porque quando uma pessoa é demitida e passou por isso, ela não fica mais calada. Ela não só vai na justiça, como ela vai nas redes sociais. Falar mal dessa Exatamente. empresa e fica muito mal para a empresa, né? Com certeza, inclusive tem alguns sites em que os colaboradores, né, ou ex-colaboradores, eles podem dar feedback sobre a empresa. Nossa, Então, uma empresa que hoje quer ter uma solidez no mercado de trabalho, ela também precisa cuidar da sua imagem. com E um certeza. dos pontos de cuidar da sua imagem é também a forma como ela trata os seus colaboradores. Ótimo, doutora Natália, muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Eu agradeço, muito obrigada. Esse foi o RCTV Notícias e a gente se encontra em breve por aqui. Tchau!